Para a medicina chinesa, alguns sintomas físicos têm origem em hábitos nem sempre saudáveis que acarretam um desequilíbrio energético dos órgãos. Se para os ocidentais só há pouco tempo uma mudança de hábitos passou a ser uma via para o bem-estar, para os chineses a técnica de falar com o corpo faz parte de uma cultura milenar. A medicina chinesa aliada ao bem-estar físico e mental. Técnicas de respiração, remédios fitoterápicos, eletroacupuntura, métodos que Dona Maria começou a usar depois de um problema de coluna. Eu tive que fazer uma cirurgia, mas antes de chegar a essa cirurgia, eu me tratei muito com o Fernando para ver se fugia dela, né? Chegou a hora que precisei mesmo fazer. Mas o resultado foi tão bom e eu continuo com a acupuntura. Eu faço acupuntura uma vez por semana. Dr. Fernando Fernandes é especializado em medicina chinesa e médico da Dona Maria. Juntos há 10 anos, ele trata os problemas de saúde dela através dos sinais que o corpo da paciente apresenta. Ela passou a fazer uma manutenção de acupuntura para controlar a pressão arterial dela e o psiquismo dela. Porque, eventualmente, quando a Dona Maria tem algum problema emocional, com família, etc., dão alguns sinais no corpo dela. Ela fica bastante tensa e aí com isso ela começa a tremer, ela começa a desenvolver algumas tonturas que clinicamente com os exames não se justificam organicamente. Então chegou-se à conclusão que é o psiquismo. Então ela faz a acupuntura para se manter mais tranquila, né? Então isso faz com que ela durma melhor, que o humor dela melhore, que seja uma pessoa mais tranquila. Ou seja, a acupuntura para ela é uma forma de manter a qualidade de vida dela no aspecto emocional e manter também a saúde do organismo. Segundo o especialista, a alimentação está ligada diretamente ao tratamento que ele faz com a Dona Maria. O Fernando explicou que existem pessoas com características Yin, que são energicamente mais frias, e Yang, que são pessoas quentes e mais agitadas, como a nossa personagem. Entramos com a dietética chinesa, que no caso da Dona Maria de Luz, que é uma pessoa bem quente, Yang, e a gente procura diminuir na alimentação dela tudo que esquente o corpo dela. Então aí tem pimenta, cravo, canela, gengibre, curry, mostarda, manjericão, o camarão é muito quente também, a carne vermelha, né? Então a gente procura esfriar, entre aspas, né? Aí entram alimentos que promovem assim uma diminuição do metabolismo, que esfriem não só fisicamente, mas psiquicamente, a pessoa fica mais calma. Então aí tá melão, melancia, hortelã, alguns chás, como por exemplo a camomila, o próprio chá de hortelã também, né? São alimentos muito frios. No caso da Dona Maria, que é bem Yang, seria bem indicado. Na China, a dietética chinesa é uma prática que é utilizada não só como prazer, né? E sim como o pensamento é diferente do ocidental, né? É usado como remédio. Então, o chinês sabe que quando ele come, de repente, uma castanha, um amendoim, ele está querendo também aumentar a energia dele, né? Ele está muito cansado, enfim. E quando ele come uma alface, uma chicória, ele quer tranquilizar a mente. Então, existem alguns alimentos que são tranquilizantes. Hoje em dia, a gente já sabe que a alface, o talo dela, é usado para insônia, que é calmante, etc. O mesmo acontece com as emoções. Segundo a medicina chinesa, existe uma ligação direta dos nossos órgãos com fatores externos, como desilusão amorosa e estresse no trabalho. Quando você guarda as emoções, né, que você reprime as emoções, algumas situações orgânicas começam a aparecer, né? Então, de repente, eu vivo alguma coisa, meu chefe me pressiona muito e eu tenho muito trabalho, muita pressão psicológica, pá. Pode acontecer, se eu não extravasar isso, né, alguns sintomas que começam a aparecer. Sensação de bolo na garganta, que a gente brinca até que é o sapo, né, que a gente engoliu, tá ali, né? Sensações de incômodo nessa região que a gente chama de hipocôndrio, né? E aí o que está sendo atingido é o fígado, tá? O sintoma emocional clássico é a irritabilidade, a impaciência. Então, quando a gente começa a ficar irritado, impaciente, de humor lábil, ou seja, alternando muito humor, significa que a gente está entrando num desequilíbrio energético do fígado. A priori, a situação é emocional. Mais tarde começa a atingir o organismo, né? Então você passa por alguns sintomas como a sensação de bolo na garganta, que clinicamente muitas vezes não tem uma justificativa, você faz um exame e não detecta. A partir daí, você pode começar a desenvolver problemas no órgão fígado. O coração, ele entra em desequilíbrio energético em situações que a gente está muito eufórico ou a gente está muito triste, né? Então, assim, a gente começa a sentir uma manifestação de uma angústia, uma agitação interna, né? Como se tivesse alguma coisa dentro da gente
que não estivesse em paz, né? Porque na medicina chinesa, quando a gente tem fluxo de energia no coração, a gente tem paz interna. Quando essa paz interna ela acaba, é porque a gente tem um desequilíbrio energético do coração. É energético, tá? Não a máquina coração, não o órgão, né? E com isso você começa a afetar o sono, que é o primeiro sintoma de desequilíbrio energético do coração. É a insônia inicial, ou seja, a dificuldade de pegar no sono. E para isso a gente até dá umas dicas, né, dietéticas, como alface e chicória, que são alimentos importantes serem consumidos antes de dormir, justamente para equilibrar a energia do coração.